Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Franciele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima. Mas antes da gente começar já no tema, eu quero convidar vocês que ainda não conhecem a nossa casa, né, estrutura física. Ela fica lá na rua José Custódio Sobrinho, 347, no Jardim Patrícia. Os atendimentos acontecem segunda, terça às 19, sábado às 14. Lembrando também que o SECLI tem a página no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ative o sininho para quando tiver vídeo novo, a plataforma tá informando vocês. E é uma forma de estar levando a palavra de Jesus, o evangelho, o consolo a quem precisa. Porque quanto mais tem acesso no nosso canal, no canal do SECLI, mais a plataforma entende que esse conteúdo é válido e ele vai entregando mais, vai repetindo mais, aparece para mais pessoas. Bom dia a todos. Então eu já vou começar. Acredito que já entraram bastante pessoas. É um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos fechar os olhos, meus irmãos. Entregar o nosso coração, a espiritualidade amiga que está presente aqui neste momento. Que ela possa levar a todos que necessitam cura física, cura espiritual, cura mental. Que o Mestre Jesus possa cuidar de cada um na sua necessidade, de acordo com seu merecimento. Que Deus possa cuidar de todos nós que estamos passando por alguma situação, seja ela qual for, que nós não percamos a fé no nosso Pai maior. E assim nós pedimos a permissão para dar início ao passe à distância. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Bom, meus irmãos, quem ainda não pegou a água e quiser pegar, ainda dá tempo, sinta-se à vontade. A água, para ser fluidificada, ela não pode estar gelada, e depois que ela for fluidificada, ela não pode ir para a geladeira. Tem que ser uma água natural, né? E ela depois também tem que permanecer em temperatura ambiente, natural, não pode ir à geladeira. Essa água você pode, você mesmo beber, você oferecer para outra pessoa. É só na hora do passe você manter a sintonia com aquela pessoa que você quer dar. Às vezes ela tá com algum problema de saúde, ou enfim, às vezes não tá com problema nenhum, simplesmente você quer ter essa água, quer oferecer, né? Então ela será fluidificada durante o passe, fiquem à vontade. Como eu disse, o nosso tema hoje é reforma íntima. Quando eu escolhi esse tema, eu não me lembrava que eu já havia falado sobre ele. Aí depois que eu escolhi, que eu lembrei que eu já havia falado. Mas eu falei assim, eu vou deixar, porque se veio pra... Eu tive essa intuição, se eu achei que era necessário falar, porque é uma coisa que não é fácil, né, meus irmãos? Quando se trata de mudar hábitos, é uma coisa, uma situação
difícil, não é impossível, mas é difícil a gente mudar hábitos, se mudar, melhorar, buscar uma evolução espiritual. Não é fácil, porém não é impossível. Mas eu resolvi manter esse tema porque eu não acredito, que a gente precisa sempre lembrar o porquê que nós estamos aqui, qual o nosso objetivo, porque nós estamos aqui nessa vida, com as pessoas que nos rodeiam, no meu trabalho, enfim, não é por acaso, né? Deus não erra. Se nós estamos passando por determinadas situações, é porque para o nosso crescimento. Nós devemos aprender. Eu falo nós, mas na verdade eu tô falando mais para mim, porque é uma coisa que eu tento internalizar, eu tento entender, aprender, colocar em prática, que os problemas chegam pra gente e a gente tem que enxergar não como problemas, mas como situações que vão nos ajudar nessa evolução espiritual. Porque cada situação que acontece conosco é para o nosso aprendizado. Ou pelo menos deveria ser, né? A gente pelo menos tentar tirar alguma lição de cada situação que acontece conosco. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Esse capítulo todo fala um pouco sobre isso. Na verdade, o Evangelho é sobre isso, né, gente? Da gente sempre tá buscando melhorar, sempre tá buscando essa reforma. E lá fala bastante. Lá tem caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola da semente. Mas eu vou ler um pequeno trechinho, um parágrafo, só para poder a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Lá no Homem de Bem, é o capítulo 17, no item 3. Fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Então aqui no Homem de Bem fala a prática, né? Um pouquinho da prática da lei da justiça. E sobre essa busca da evolução. Porque a reforma íntima nada mais é do que um processo, é um esforço contínuo. Porque nós não vamos conseguir da noite para o dia. Por isso a necessidade de várias reencarnações. Porque a gente não consegue aprimorar tudo em uma vida só. É impossível, né, meus irmãos? Porque a gente ainda tem muito dentro de nós as más tendências. E você conseguir isso numa vida só é impossível. Por isso da reencarnação, por isso que nós reencarnamos diversas vezes, para a gente sempre estar evoluindo. Então essa reforma é para aprimorar as nossas virtudes, porque apesar de ter que melhorar sempre, nós temos virtudes, nós temos que olhar para esse lado também. Que nós não somos só defeitos, digamos assim. Todos nós temos as virtudes. E tentar essa reforma é corrigir as nossas tendências negativas, que todos nós temos. Uns mais do que os outros, alguns têm essa consciência que tem essas tendências negativas, outros nem tanto, mas enfim, cada um tem o seu tempo, a sua evolução. O nosso papel aqui não é esse, julgar
qual patamar que cada um está. Não. Porque a reforma íntima não é reformar o meu vizinho, não é reformar a minha mãe, o meu pai. É reforma íntima. A minha reforma. Só eu posso fazer isso. Por mim. Cada um faz por si. Eu não posso obrigar alguém a passar por esse processo. Eu posso ter pessoas ao meu lado que vão me ajudar, que vão me fortalecer nessa caminhada, mas somente eu farei essa caminhada, somente eu trilharei este caminho. Então, eu vou começar com uma pergunta: por que fazer essa reforma? Qual que é o objetivo dessa reforma? Essa reforma, através dela, você vai obter uma evolução espiritual, que é o nosso objetivo de estar encarnados aqui. Nós viemos para o planeta Terra, nesta encarnação, para buscar a nossa evolução espiritual, para nos melhorarmos. Nós não estamos aqui de férias, a passeio. Todos nós temos um objetivo aqui. Todos nós temos uma missão, algo a cumprir, algo a resgatar, não importa. Mas lá no final, o saldo que a gente vai fazer é sobre a nossa evolução espiritual. Como que eu consegui atravessar essa encarnação? O que eu consegui aproveitar dessa encarnação? O que eu consegui melhorar? Me melhorar. Então, essa reforma também nos aproxima de Deus. Porque quanto mais eu construo o meu caráter virtuoso, quanto mais eu tenho virtudes, mais eu me aproximo de Deus. Por quê? Porque quando eu vou diminuindo, acabando com as minhas tendências negativas, eu consigo amar mais o próximo, eu consigo perdoar mais, eu consigo me doar mais, eu consigo fazer caridade, ajudar o próximo. E quanto mais situações dessas eu fizer, mais próximo de Deus eu estou. Olha que bonito, né, meus irmãos? Pensar que quanto mais eu trabalhar essas situações comigo, mais próximo de Deus eu estarei. É muito bonito. E eu acho muito interessante essa questão da reforma íntima, porque é um processo, como eu disse, é um processo. Ninguém vai acordar amanhã perfeito. É um processo. E nesse processo, um dia eu estava assistindo um vídeo do Haroldo Dutra, que acredito que vocês devem conhecer. É uma pessoa incrível, de uma sabedoria singular, e ele estava falando sobre essa questão da reforma íntima, que durante esse processo vai bater um desânimo, um desalento, mas que a gente não pode desistir, que a gente tem que ter fé e paciência, porque não é fácil. Vamos imaginar uma casa em reforma. Quem já passou por uma reforma estando dentro de casa, você morando na casa? Porque quando você vai fazer uma reforma e você não está naquele local, é uma situação. Mas você está morando lá. Primeiro de tudo é o quê? Você tem que analisar o que você vai reformar. Você não vai sair quebrando parede, trocando cano, pintando, não. Você vai analisar quais os cômodos da casa que necessita dessa reforma, o material que você vai comprar, o que você vai realizar ali. E quando a reforma começa, e começa aquela desorganização na sua casa, e aí é poeira da reforma, suas coisas estão fora do lugar, aquela situação, aquela bagunça, bate um desânimo, você fala, meu Deus, pra que eu inventei de fazer essa reforma? Não é verdade? E assim é a nossa reforma íntima.
nós precisamos entender o que nós precisamos nos melhorar para começar essa reforma. Porque eu tenho que ter a consciência, tá? Eu vou fazer essa reforma íntima, mas o que é necessário para eu fazer essa reforma? O que eu tenho que fazer? Por onde começar? E aí que eu vou falar algumas etapas que durante a minha pesquisa, a minha leitura que eu estava fazendo para a gente conversar sobre esse assunto, que eu achei muito interessante, muito válido trazer para vocês, porque acho que eu vou pregar isso lá na geladeira aqui de casa para toda hora eu olhar e tá lembrando. E lá fala assim, eu vou pedir licença para vocês que eu vou dar uma lidinha aqui no meu computador, porque são algumas etapas que eu precisei colocar aqui. São, na verdade, algumas dicas, né? Porque não existe uma receita de bolo. Você faz aquilo, você segue, que você vai conseguir e tá tudo bem. Até mesmo porque cada um é um ser individual. Ninguém é igual a ninguém. E cada um sabe os seus problemas, as suas dificuldades. Então não adianta eu falar, olha, o que serve para mim vai servir para vocês. Então, na verdade, são algumas dicas que podem ajudar nesse processo. Primeiro de tudo, autoconhecimento. Como eu disse, nós precisamos nos conhecer e entender o que eu preciso melhorar. Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa avarenta? Por onde que eu preciso, o que eu preciso trabalhar para melhorar isso? Eu sou uma pessoa egoísta, eu não gosto de dividir, eu não gosto de repartir aquilo que eu tenho. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu preciso traçar estratégias para facilitar isso no meu dia a dia. Porque quando nós estamos lá na casa espírita, quando nós estamos em busca de um tratamento, de um passe, ouvindo uma palestra ou uma igreja, o que seja, quando nós estamos dentro de uma casa de oração, tudo é mais fácil. Naquele momento a gente fala, nossa, é fácil, eu consigo, eu vou, eu busco. Mas e no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, em casa com a família? Porque ser espírita, ser católico, ser umbandista, o que for, não é somente dentro do templo religioso, é no dia a dia, é no trato com as pessoas, como eu consigo lidar com aquelas situações, como eu consigo lidar com um chefe difícil, com um colega de trabalho difícil, como se nós fôssemos anjos, né, meus irmãos? Sempre é o outro, né, que tem que melhorar, a gente nunca. Mas enfim, brincadeiras à parte. Então esse autoconhecimento nos faz refletir sobre aquilo que eu preciso melhorar. Se eu tenho esse conhecimento, essa consciência que não está ok, que eu preciso melhorar, já é o primeiro passo para começar para ir em busca dessa reforma, não é verdade? Segundo item, segunda dica, mudança prática. Primeiro foi autoconhecimento, é eu me analisando, eu vendo aquilo que eu preciso mudar. A segunda é mudança prática, que fala o seguinte, experimentação, substituir hábitos negativos por ações positivas. Como que eu vou fazer isso? Com pequenos passos, com pequenas mudanças. O nosso pensamento, tudo começa com o nosso pensamento. Vigiar o meu pensamento. Isso já é um passo. Estou pensando uma coisa não legal, uma situação, né, negativa, por exemplo. Opa, peraí, deixa eu analisar. Não ir no automático, sabe? Dá força para aquele pensamento negativo. Eu já barro aquele pensamento. Opa, por que eu tô pensando isso? Vou buscar pensar em coisas mais positivas, vou fazer uma prece.
Vou fazer uma oração. Porque muitas das vezes a gente deixa esses pensamentos tomar conta. Vem um pensamento negativo e ali eu dou força para ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Muitas das vezes a gente não para pensar o porquê daquele pensamento e por que ele veio, de onde que ele veio, por que eu estou tendo aquele pensamento. E a prece, meus irmãos, ela é uma aliada poderosa e muito forte nesse processo. Muito, muito forte. Então, que nós possamos fazer da prece o nosso alimento, nosso arroz com feijão diário, né? E aí, persistência e disciplina. Não precisa falar mais nada, né? Emmanuel falou para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Se Chico ouviu isso, sendo que ele foi uma pessoa iluminada, tão caridosa, bondosa, enfim, dispensa comentários, né, Chico Xavier. Imagina nós. Eu fico pensando, se Emmanuel falou isso para ele, o que sobra para mim? Então, persistência, disciplina. Eu não posso desistir no primeiro obstáculo. É igual dieta, né? Na segunda-feira eu começo. Quando chega na segunda-feira, eu falo, nossa, não, é muito difícil, vou deixar para a próxima semana. Então, que não sejamos assim, que nós possamos persistir. Que a reforma íntima exige esforço. E esse esforço é diário, é contínuo. Nós temos que ter paciência conosco. Porque sempre a gente fala ter paciência com o próximo, olhar o próximo, mas a gente também precisa nos olhar com bondade, com paciência, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Nós temos vários defeitos, várias tendências negativas que temos que melhorar. Mas também nós temos que ter um olhar caridoso para conosco. E não ser a ferro e fogo. Já que eu não consigo, então, né, que seja ladeira abaixo. Não vou mexer com isso mais, eu não tenho jeito, eu não tenho caminho. Não é assim. Nós temos que aprender a nos acolher. Acolher os nossos traumas, acolher as nossas inseguranças. Porque na maioria das vezes nós estamos sempre dispostos a acolher o próximo, a entender, a ouvir, e nós esquecemos de nos acolher, de nos ouvir. Próximo passo, a gratidão. A gratidão, ela vai nos ensinar a focar nas bênçãos. Franciele, mas ultimamente eu não tô tendo bênção na minha vida. Será? Você acordar todos os dias de manhã é uma bênção. Você ter um teto sobre a sua cabeça, ter comida na mesa, ter um trabalho. Então, a gente treinar o nosso olhar para não focar somente em coisas ruins, mas nas coisas boas que nós temos. Só de estarmos respirando sem ajuda de aparelho, isso já é uma bênção. Só da gente conseguir beber água sozinhos. Então, são essas pequenas coisas que vão nos fortalecer. Porque quando a gente começa a agradecer por pequenas coisas, a gente vê o quanto Deus é bondoso, é caridoso para conosco, porque mesmo imperfeitos como nós somos, Deus nos presenteia com tantas coisas boas na nossa vida, não é verdade? Paciência, foi o que eu falei, a reforma íntima é um processo, precisamos ter paciência conosco, precisamos ter paciência com esse processo, que nós não vamos conseguir da noite para o dia, como eu já disse. Apoio. Buscar apoio, ter uma rede de apoio, pessoas com quem vocês podem contar, na casa espírita, na igreja, seja onde vocês frequentem. Busque apoio, busque conhecimento, busque entender aquilo que está passando com você. Se for necessário, busque ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Olha, eu sou uma pessoa que fica muito irritada facilmente. Vou buscar um psicólogo para entender o porquê daquilo.
Será que é algum trauma de infância, alguma coisa que aconteceu lá atrás que eu não consigo entender? Então, meus irmãos, busquem apoio, busquem ajuda. Não é errado buscar ajuda, não é fraqueza. Nós temos que buscar, porque só através do apoio do outro que nós vamos conseguir. Porque nós estamos encarnados aqui com tantas pessoas, é porque nós precisamos uns dos outros para chegar a essa evolução. Oração, como eu já disse, a oração é o nosso alimento espiritual. Como nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E através da oração, nós vamos estreitando essa conexão com Deus, essa conexão com a espiritualidade conosco mesmo. Porque é no silêncio das nossas orações, das nossas dores, que eu entendo o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E por fim, e não menos importante, o nosso exemplo para a gente seguir, que é o nosso Mestre Jesus. Porque através do seu exemplo, através da sua vida, que nós vamos nos inspirar e buscar melhorar, buscar aprender, através do amor que ele nos dedicou, que nós temos que ter como meta aquilo que Jesus veio nos trazer, que o Evangelho, ele todinho, mostra o quê? Amor, caridade, doação. Então Jesus, a sua vida terrena foi só para isso, só para nos mostrar como nós devemos ser com o próximo, conosco. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que a reforma íntima é um processo, não é fácil, mas é possível. E que nós possamos ter a força de continuar. Nós vamos errar, cair várias vezes, mas que nós possamos levantar, que não fiquemos caídos. Vamos buscar ajuda, vamos buscar fortalecer a nossa rede de apoio para que nós possamos conseguir a nossa elevação espiritual. E agora, meus irmãos, eu quero convidar vocês novamente a fechar os olhos, a sentir a espiritualidade presente na casa de cada um, presente com quem está nos ouvindo neste momento. Quero pedir ao nosso Mestre Jesus que leve essa luz violeta que está descendo pela cabeça de cada um, as pessoas que estão internadas nos hospitais, que estão passando por doenças no corpo, na alma, aos nossos irmãos em situação de rua, que nesse período do ano fica mais difícil, porque é um período em que estamos passando por dias mais frios, que nós possamos ter um olhar carinhoso, com bondade, um olhar diferenciado para essas pessoas que necessitam tanto do nosso amor. Que essa luz possa chegar aos asilos, possa chegar aos orfanatos, possa chegar a quem está precisando, seja de que forma for, da luz do Mestre. E hoje, para encerrar o nosso passe à distância, nós vamos fazer a oração à Ave Maria, que é a nossa Mãe Santíssima, que sempre está conosco, nas situações mais difíceis, nos dias mais difíceis, que ela esteve sempre ao lado de Jesus, até no momento mais difícil para ele, para ela, que foi o momento da crucificação de Jesus, mas ela estava ali, mesmo ferida, mas o seu amor estava presente, estava forte, que nós possamos ter essa persistência, essa perseverança de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Bom, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Agradeço a companhia de vocês. Quero desejar um ótimo domingo, uma ótima semana, que seja uma semana iluminada e de muita paz. Fiquem todos com Deus. Gratidão, meus irmãos.